Só um minuto. Estou tentando me encontrar aqui. Olha. Ok. Vocês estão olhando meus slides? Sim, professor, dá para ver. Dá, né? A gente poderia começar? Pode começar. Podemos. Podemos? Todo mundo está ouvindo? Sim. Ok, então essa daqui é a nossa última aula, que seria sobre insuficiência cardíaca. Bom, a insuficiência cardíaca é a principal evento sindrômico dentro da cardiologia. A maior parte das doenças cardíacas, especificamente, tem um desfecho final, que é a insuficiência cardíaca. Por exemplo, você tem doença coronariana. O que você tem que fazer para evitar uma doença coronariana? Fazer prevenção primária, que a gente chama, né? Ou seja, se você tem um paciente com um perfil lipídico alto, tem risco de doença coronariana. Se você tem um paciente diabético, tem risco de doença coronariana. Se você tem um paciente hipertenso, tem risco de doença coronariana. O que falamos na anterior aula. Quais são os grandes fatores de risco para a doença coronariana? Aí é número 5. Causas fundamentais para a doença coronariana. Então, para evitar uma doença coronariana, você tem que cuidar dos fatores de risco para evitar um infarto. É isso. Porém, o que acontece quando a gente ou o paciente não cuidou desses fatores de risco? Esse paciente evolui para uma doença coronariana, a doença coronariana evolui para um infarto, e o infarto que origina? Uma necrose do miocárdio. Necrose de miocárdio origina o quê? Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. O que você tem que fazer? Tratar a hipertensão arterial. Se você não trata a hipertensão arterial, ao longo do tempo vai evoluir esse paciente para quê? Para a insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca é o desfecho de doenças cardíacas não controladas e fatores de risco não controlados. Esse seria o desfecho final. Isso que significa insuficiência cardíaca, né? Não significa. Esse é o desfecho final dos fatores de risco e das doenças mal controladas. Então, como a gente poderia definir uma insuficiência cardíaca? É uma síndrome clínica na qual o coração é incapaz de manter um débito cardíaco adequado para satisfazer as necessidades metabólicas e o retorno venoso. Qual é a característica do paciente com insuficiência cardíaca? O principal, intolerância ao esforço, cansaço. Essa é a clínica do paciente com insuficiência cardíaca. Porém, você tem várias causas de insuficiência cardíaca. Existem duas grandes causas, ou problema cardíaco ou problema pulmonar. Então, a gente tem que saber definir ou é um problema pulmonar ou é um problema cardíaco, né? Mas a grande característica da insuficiência cardíaca é o cansaço.
a dispneia, né? A retenção hídrica, ocasionalmente esse paciente está inchado, com edema, ascites, estertores crepitantes, seria exame físico, né? E outra característica da insuficiência cardíaca é que você tem a diminuição da expectativa de vida. Todo paciente com insuficiência cardíaca, a qualidade de vida piora e diminui a expectativa de vida. Então, essas são as grandes características da insuficiência cardíaca. Intolerância ao esforço, retenção hídrica e diminuição da expectativa de vida. A prevalência no mundo se considera que existem mais de 22 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca. Só nos Estados Unidos, mais de 5 milhões. A incidência no mundo inteiro, mais de 2 milhões de novos casos todo ano. Nos Estados Unidos, 500 mil casos todo ano. E a prevalência da insuficiência, considerando a idade e sexo. Veja que precocemente pacientes evoluem para insuficiência cardíaca em homens a partir dos 40, 55 anos aproximadamente. Iniciam o quadro de insuficiência cardíaca. Isso é mais precoce, sabe por quê? Por causa de que as doenças coronarianas são mais precoces em homens que em mulheres. Isso é igual a partir dos 75 anos. Quais são as causas? Qual é a causa mais frequente de internação hospitalar em relação a outras doenças? Insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca é aquela que mais consome o dinheiro do SUS. São internações prolongadas, ocasionalmente em UTI, de longa permanência. Os dispositivos são caros, as cirurgias são caras, etc. No Brasil, se considera que 2 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca e aproximadamente 2 milhões e meio de novos casos todo ano. Em relação à qualidade de vida, veja que de todas essas doenças crônicas, a insuficiência cardíaca é aquela que gera pior qualidade de vida. E qual é a causa da insuficiência cardíaca? Como acabei de mencionar para vocês, no estudo de Framingham, na década de 70, a principal causa de insuficiência cardíaca era a hipertensão arterial. À medida do longo do tempo, devido a que mudaram os hábitos, a qualidade de vida, aumentou o sedentarismo, aumentou aquela alimentação rápida, gordurosa, calórica, etc., foi se transformando em quê? Em uma evolução, uma transformação da hipertensão arterial para doenças coronarianas. São as que predominam os fatores causais da insuficiência cardíaca. Então, quais são as causas de insuficiência cardíaca? Principalmente a cardiopatias isquêmicas. Esse paciente com doença coronariana que evolui para infarto e o infarto para insuficiência cardíaca. As cardiomiopatias idiopáticas, as valvulopatias, isso significa que o paciente com problema valvular não foi detectado precocemente, através de um exame físico, uma ausculta, etc. Está com estenose de alguma válvula, insuficiência de alguma válvula, e o desfecho, insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial não controlada, né? Pacientes que ou o paciente não toma medicação adequada, ou foi detectada hipertensão arterial muito tardiamente, etc. Insuficiência cardíaca, o desfecho final. Processos inflamatórios como miocardites, processos virais, doença de Chagas é predominante, é endêmico no Brasil, não tanto no Amazonas, mas em outros estados, temos as áreas endêmicas para a doença de Chagas, que originam um desfecho de insuficiência cardíaca. Toxinas como o álcool, drogas, citotoxinas, etc. E arritmias prolongadas. Por exemplo, uma fibrilação atrial
que não foi controlada a frequência, paciente que tem uma fibrilação atrial com uma frequência ventricular muito alta, ou seja, veja, um paciente com uma fibrilação atrial com uma frequência acima de 110, 120 o tempo inteiro. Isso gera insuficiência cardíaca, e são as chamadas taquimiocardiopatias. Insuficiência cardíaca por taquiarritmia. Uma arritmia com a qual a frequência não foi controlada. Então, essas são as grandes causas de insuficiência cardíaca. Esses são fatores crônicos, né? Obviamente que você tem a insuficiência cardíaca aguda, e daqui a pouco eu vou mostrar. Veja, é um paciente com cardiopatia isquêmica. Plaques are fatty deposits that line the artery. O que acontece? Uma placa, se inestabiliza a placa, forma um trombo, o trombo bloqueia a passagem de sangue, os nutrientes para o músculo, esse músculo se necrosa, gera uma área arritmogênica e gera uma insuficiência cardíaca por falta de musculatura. Esse é o desfecho de uma insuficiência cardíaca, de uma doença coronariana que não foi controlada, não foram controlados os fatores de risco e não foram tomadas as medidas adequadas. E qual a fisiopatologia da insuficiência cardíaca? Nós temos um volume sistólico, temos a pré-carga, a contractilidade, a pós-carga, a frequência cardíaca, a integridade das paredes e a competência das válvulas, tudo isso influencia no volume sistólico, que no longo do tempo vai gerar o quê? Um débito cardíaco. Todos esses fatores influenciam em uma boa atividade cardíaca, um débito cardíaco adequado, o volume sistólico, que depende de vários fatores. Como acontece a disfunção ventricular? São várias causas, né, que você poderia definir como fatores que influenciam na disfunção do ventrículo esquerdo. A sobrecarga de volume, que temos um exemplo de sobrecarga de volume. Pacientes com alguma valvulopatia, tipo uma insuficiência mitral, gera uma sobrecarga da câmara, né, que a válvula é insuficiente. Então, aqui temos as valvulopatias, sobrecarga pressórica, hipertensão arterial. Imagina você ter os vasos constantemente tensos, e a musculatura tem que fazer um esforço maior para manter um débito adequado. Então, isso gera uma sequência de um miocárdio inicialmente hipertrófico, finalizando em uma dilatação e uma insuficiência cardíaca. Perda de músculo, pós-infarto, vou mostrar aqui o filme anterior. Você perde a musculatura, perde a contratilidade, perde o débito. E uma contratilidade prejudicada pode ser por vários fatores. Uma alteração na diástole, geralmente aquele músculo rígido, que não se contrai adequadamente, né? Uma pericardite, aumenta o volume sistólico, diastólico, provoca uma congestão pulmonar e, consequentemente, um débito cardíaco associado a uma insuficiência cardíaca. Então, você diminui o débito cardíaco. Isso gera, em um contexto geral, uma hipoperfusão, a insuficiência cardíaca, porque você não tem uma bomba adequada, certo? Aí você tem, obviamente, os mecanismos compensatórios. Esses mecanismos compensatórios, vou fazer um parênteses para vocês, é na insuficiência cardíaca crônica. Na insuficiência cardíaca aguda, você não tem mecanismos compensatórios. Os mecanismos compensatórios vão se originando à medida que o músculo vai ser atingido progressivamente e provoca uma deteriorização da função ventricular. Então, o primeiro mecanismo compensatório, tentando compensar todas essas alterações do débito cardíaco,
surgem com o principal motivo de aumentar do volume sistólico final e volume diastólico final. Aumento da força de contractilidade, músculo, e um estiramento das fibras do miocárdio, na pré-carga. Então, esse é o primeiro mecanismo compensatório, chamado mecanismo de Frank-Starling. E existe um mecanismo neurohormonal, os sistemas neurohormonais. Quem que entra nesse mecanismo neurohormonal? O sistema simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona e a vasopressina. São chamados mecanismos compensatórios, ou seja, o que acontece? Você está com um músculo cardíaco, com um débito cardíaco inadequado, originando uma perfusão periférica inadequada. O que o organismo entende do ponto de vista neurohormonal? Eu preciso aumentar a frequência, eu preciso liberar uma vasopressina, eu preciso provocar uma maior vasoconstricção para que o músculo aumente, etc. Então, é um sistema que, no final das contas, é deletério. Ou seja, em vez de inicialmente pode até melhorar, mas no final do caminho, a ativação dos sistemas neurohormonais são deletérios. No final, processo. E no final, temos um remodelamento do miocárdio, uma fase já remodelada. O coração tem que se adaptar a toda essa situação e existe um remodelamento já final. Então, são os 3 mecanismos chamados mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca crônica. Os mecanismos de Frank-Starling, a ativação dos sistemas neurohormonais e o remodelamento do miocárdio são os mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca. E aqui um exemplo para vocês: sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina e a vasopressina. Qual a grande finalidade deles? É manter uma pressão adequada, manter um débito adequado, aumento da frequência, aumento da vasoconstricção, etc., tentando melhorar, em última instância, o débito cardíaco. E o último mecanismo, que seria a remodelação do ventrículo. Esse daqui é um ventrículo normal, e esse é um ventrículo já remodelado na insuficiência cardíaca. Como a gente classifica a insuficiência cardíaca? A gente tem a insuficiência cardíaca aguda e a crônica. Dependendo como se instala esse quadro sindrômico, a aguda, sem tempo para os mecanismos adaptativos compensatórios, e a crônica é aquela que mostrei com todos aqueles mecanismos adaptativos compensatórios. Temos uma insuficiência cardíaca tipo sistólica e uma insuficiência cardíaca tipo diastólica. Qual a diferença entre uma e outra? Na função na insuficiência cardíaca sistólica, você tem uma fração de ejeção reduzida. Na diastólica, o problema não é a contractilidade, é o relaxamento da musculatura. Então, a sístole é normal, porém, o relaxamento, que é a diástole, está comprometida. Então, do ponto de vista ecocardiográfico, aqui você tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Na diastólica, a fração de ejeção é normal ou próximo do normal. Essa é a diferença entre uma e outra. Qual é mais frequente? A sistólica. Agora, em que grupo de pacientes você observa a tipo diastólica? Principalmente em pacientes idosos, diabéticos. Você tem esse perfil de pacientes
com insuficiência cardíaca tipo diastólica, por uma rigidez do músculo na fase de relaxamento. E se você faz um ecocardiograma, fazendo isso vai estar normal, mas você tem uma clínica de insuficiência cardíaca. Então temos a insuficiência tipo sistólica e a tipo diastólica. Aí a gente tem a insuficiência cardíaca direita e a insuficiência cardíaca esquerda. Qual é a mais predominante? A esquerda. Função ventricular do ventrículo esquerdo, que é a principal bomba, né, que ejeta através da aorta para todo o sistema. A direita origina uma congestão venosa. Então, você tem edema de membros inferiores, você tem ascites, você tem turgência jugular, você tem hepatomegalia, etc. Direita. A esquerda, o que você vai ter? Congestão venosa pulmonar. Os famosos estertores pulmonares. Existe uma congestão no pulmão. E você tem ambas, né? Insuficiência cardíaca chamada congestiva. É tanto direita como esquerda. Ocasionalmente você tem uma insuficiência cardíaca esquerda, onde você tem uma congestão venosa pulmonar inicialmente. Esse paciente poderia estar sequinho, sem edema, sem nada. Mas essa congestão se transforma de uma forma tão grande que origina uma congestão à direita também, por falta de bomba. Então se torna sistêmica. Você tem uma insuficiência esquerda e uma congestão direita. Aí está instalada a verdadeira insuficiência cardíaca congestiva, tanto esquerda como direita. E a insuficiência cardíaca por baixo débito, que é aquela que acabei de mencionar, e alto débito seria eventos tipo taquimiocardiopatias, que falei para vocês, aquelas frequências muito altas, distúrbios hormonais como tirotoxicose, hipertiroidismo, que pode originar uma insuficiência cardíaca por alto débito chamado. E a classificação baseada na sintomatologia. Como mencionei para vocês, a principal sintomatologia é o quê? Cansaço. E temos uma classificação da New York Heart Association, que tem uma classificação funcional, o NYHA. A classificação baseada em uma única sintomatologia, dispneia, que estratifica o grau de limitação imposta pela doença ao paciente, ou seja, o cansaço é o limitador do paciente. Tem uma boa correlação com prognóstico e qualidade de vida. Serve também como parâmetro para você avaliar a resposta terapêutica e melhor momento de você intervir em esses pacientes. Vejam que essa classe funcional, que a gente chama, NYHA, tem um valor preditivo independente. Veja a importância disso. Um valor preditivo independente de mortalidade. Ou seja, você fazendo o diagnóstico de insuficiência cardíaca e você só aplicando essa classificação, você tem a resposta terapêutica, como o paciente evoluiu, e um fator preditivo independente de mortalidade. Então, qual a classificação do NYHA? Classe 1. Um paciente praticamente assintomático. Atividades físicas habituais. Quer dizer, esse paciente já tem uma insuficiência cardíaca diagnosticada. Não é um paciente com fatores de risco, não. É um paciente com diagnóstico definido de insuficiência cardíaca. E até um comprometimento do músculo cardíaco. Não tem volta. Classe 1, um paciente com insuficiência cardíaca, porém
assintomático. Classe 2, com uma limitação moderada às atividades físicas habituais. Isso significa que não, eu consegui andar 2 quarteirões, subir alguns lances de escada, etc. Mas depois ele fica cansado. Certo? Mas tomar banho, trocar roupa, etc. Não sinto cansaço. São atividades habituais. E assintomático ao repouso, classe 2. Classe 3, um paciente limitado, com limitação acentuada às atividades físicas habituais. Por exemplo, tomar banho, fica cansado. Trocar de roupa, fica cansado. Um lance de escada, fica cansado. A pequenas atividades. Porém, ainda assintomático no repouso. E classe 4 é um paciente com sintomatologia no repouso. Ou seja, esse paciente está sentado, só de falar com você, ele fica cansado. Ele tem que dar uma pausa, respirar e voltar a falar. Cansaço em repouso. Essa é a classificação da insuficiência cardíaca. E isso é de fundamental importância. Por exemplo, chegou para você no pronto-socorro. Diagnóstico, insuficiência cardíaca descompensada. Ok, você interna esse paciente. Na passagem de plantão, na evolução do paciente na enfermaria, na UTI, etc. Paciente internado. Você sempre vai colocar no cabeçalho do diagnóstico insuficiência cardíaca com a atual classe funcional, tanto. Isso é regra. Não é que seja regra, mas é uma forma de você rapidamente avaliar como está o quadro clínico desse paciente. Se internou com classe 4, não, já está em classe 3. Não, já está em classe 2. Então, rapidamente você faz um diagnóstico precoce e rápido do momento atual. Quando internou esse paciente, a terapia que você deu e como está a qualidade de vida desse paciente internado. Então, veja a importância da classe funcional. E outra coisa, é um valor preditivo de mortalidade. Então, sempre que você faça o diagnóstico de insuficiência cardíaca, coloque a classe funcional, sempre. Prognóstico da insuficiência cardíaca. Sobrevida em 1 ano dos pacientes, dependendo da classe funcional. Classe funcional 2, sobrevida 90% em 1 ano. 3, 80% a 90%. Classe funcional 4, só tem sobrevida a metade dos pacientes, 50% a 70%. Vejam como influencia a classe funcional no prognóstico do paciente, em relação com a mortalidade. De que morrem os pacientes com insuficiência cardíaca? Alguém sabe? Quais as causas de morte? Sabem ou não? Eu não sei não, professor. Fala, não. Estão ouvindo? Sim, pode ser uma arritmia? Alguém aí? Mortalidade, classe funcional. Então, paciente com insuficiência cardíaca, classe funcional 2, mortalidade. A maior causa de mortalidade é a morte súbita por taquiarritmias. Pacientes em classe funcional 3 ou 4, principalmente por falha de bomba, propriamente insuficiência cardíaca.
classificação pela progressão da doença. Você classifica em estágios. Estágio A, paciente com alto risco de desenvolver insuficiência cardíaca, ou seja, não tem ainda cardiopatia estrutural. Estágio B, paciente com cardiopatia estrutural, sem sintomas de insuficiência cardíaca. Estágio C, paciente com sintomas passados ou atuais de insuficiência cardíaca, associados à cardiopatia estrutural. E estágio D, pacientes com doença estado terminal, que precisam de outros suportes, seja cirúrgico ou dispositivos. Então, estágio A são aqueles que a gente tem que controlar. Alto risco para insuficiência cardíaca, controlar os fatores de risco. Aqui já tem um estágio B, já tem uma doença estrutural, é sintomático ou assintomático. Estágio C, doença estrutural com sintomas, é insuficiência cardíaca terminal, o estágio D. A classe funcional entra a partir do estágio B. A diferença entre classe funcional e o estágio, que o estágio não é passível de voltar de ir do A para o D, é progressivo. A classe funcional pode evoluir um paciente da classe funcional 4, pode ir para a classe funcional 2 ou 1, né, dependendo da terapia. As manifestações clássicas que eu mencionei para vocês, insuficiência cardíaca esquerda, são esses daqui. Insuficiência cardíaca direita, congestão pulmonar, hepatomegalia, estase jugular, ascites, etc. Critérios de diagnóstico da insuficiência cardíaca. O eletrocardiograma ocasionalmente não faz diagnóstico, porém é importantíssimo. Geralmente, uns 70% a 80% dos pacientes com insuficiência cardíaca têm alterações no eletrocardiograma, seja uma fibrilação atrial, sinais de área inativa pós-infarto, sobrecarga ventricular, bloqueio de ramo esquerdo. Tem alguma alteração no eletrocardiograma. Dificilmente um eletrocardiograma normal sem alguma alteração. Porém, uma forma indireta de avaliar pacientes com insuficiência cardíaca. O raio-x de tórax geralmente está em uma área cardíaca aumentada, exceto na insuficiência tipo diastólica, né? O ecocardiograma é fundamental para avaliar a função ventricular, principalmente sistólica, e a dosagem de BNP, são os exames complementares fundamentais em pacientes com insuficiência cardíaca. BNP, principalmente para fazer um diagnóstico diferencial de falta de ar em pacientes ou pulmonares ou com alguma cardiopatia. Se você tem uma dosagem de BNP normal, provavelmente esse cansaço seja por uma causa pulmonar. Se a dosagem de BNP está alterada, com certeza será uma causa cardíaca. Aqui exemplo de eletrocardiograma, uma fibrilação atrial de frequência alta. Vocês já sabem, aqui um paciente com sobrecarga atrial e bloqueio de ramo esquerdo, QRS maior a 120 milissegundos, sobrecarga atrial, bloqueio de ramo esquerdo. Algoritmo para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, suspeita de IC baseada em sintomas e sinais. Você realiza alguns exames complementares, como exame físico, eletrocardiograma, raio-x e BNP. Sendo normal, é improvável que seja uma insuficiência cardíaca. Se você tem alguma alteração dentro de um desses, você parte para um ecocardiograma. Se normal, é improvável que seja insuficiência cardíaca. Se o eco é normal e um BNP está alterado, provavelmente seja o quê? Uma insuficiência cardíaca tipo diastólica, eco com fração de ejeção normal, com BNP alterado, insuficiência cardíaca tipo diastólica. Certo? E outros exames complementares, você tem que avaliar a causa etiológica da insuficiência cardíaca. Assim, você parte para outros exames complementares adicionais, como a cinecoronariografia e outros, né? E aí você, a partir daí, escolhe a terapêutica adequada. Você vai tratar a insuficiência cardíaca e você vai tratar também o fator causal dessa insuficiência cardíaca. Algoritmos para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, através do BNP. Se o BNP está alterado,
E o eco normal provavelmente seja uma insuficiência cardíaca tipo diastólica. A classificação da insuficiência cardíaca através da fração de ejeção, você classifica em insuficiência. Se você tem uma fração de ejeção acima de 50, e é insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Se a fração de ejeção está entre 50% e 40%, você tem uma insuficiência cardíaca intermediária, e abaixo de 40%, uma insuficiência cardíaca reduzida. Se ocasionalmente você pegou esse paciente com uma fração de ejeção de 40, e com a terapia farmacológica ou com outras alternativas terapêuticas, você melhorou essa fração de ejeção, você tem uma insuficiência cardíaca melhorada ou recuperada. Tratamento da insuficiência cardíaca, você tem um coquetel de drogas que utiliza o paciente com insuficiência cardíaca, inibidores de ECA, diuréticos, antiarrítmicos, anticoagulantes, bloqueadores, beta-bloqueadores, antiarrítmicos, etc., que você utiliza tentando melhorar a classe funcional desse paciente e a função ventricular. E o paciente crônico com insuficiência cardíaca, você nunca vai ter um equilíbrio desse paciente. Esse paciente geralmente está no consultório, descompensa, você entra com diurético, ajusta a terapia oral, não responde, vai para a emergência, internação hospitalar, medicação endovenosa, melhora o peso, melhora a classe funcional, vai de alta, mas é um círculo vicioso. Aí você tem o manuseio não farmacológico, as medidas farmacológicas e as medidas intervencionistas. Então, a gente, dentro da classificação tipo A, alto risco para insuficiência cardíaca, tipo B, doença estrutural sem sintomas, tipo C, doença estrutural com sintomas, e D e C, terminal. As alternativas terapêuticas, nesse caso, dependendo da classe funcional, estão aqui. O que se tratava inicialmente, né? Inicialmente, o que não podia faltar em pacientes com insuficiência cardíaca, inibidores da enzima convertase angiotensina, beta-bloqueadores. Não podia faltar. Depois disso, se associaram os dispositivos, transplante, etc. E aí temos um organograma inicialmente da terapia farmacológica, que isso mudou. A terapia para insuficiência cardíaca atualmente é IECA, beta-bloqueadores ou BRA. E os antagonistas de mineralocorticoides, dependendo da fração de ejeção. Atualmente se sabe que ocasionalmente você poderia trocar IECA e BRA por sacubitril, valsartana ou Entresto, ibabradina poderia entrar, digitálicos, nitrato, etc., dependendo do tipo de insuficiência cardíaca, e o uso de terapia de ressincronização cardíaca e cardiodesfibriladores. Nos guidelines de 2024, a terapia para insuficiência cardíaca, IECA, BRA ou Entresto. De preferência, trocar IECA, BRA por Entresto. Porém, se está respondendo muito bem a IECA, BRA, você poderia manter IECA ou BRA. Ou o Entresto. Beta-bloqueadores é mandatório em pacientes com insuficiência cardíaca. Antagonistas dos receptores de aldosterona em pacientes com fração de ejeção abaixo de 40% já é mandatório entrar. A dapaglifosina é atualmente indicado em pacientes, porém, em que classe funcional, quando iniciar a dapaglifosina? Era inicialmente um questionamento, mas atualmente a gente já sabe, por diretriz 2000, as tendências de 2000, a partir de 2024 indicam que precocemente você tem que entrar com dapaglifosina. E vejam aqui a classe 1 das indicações pela Sociedade Europeia de Cardiologia, IECA, BRA, antagonistas dos receptores de angiotensina, dapaglifosina e diuréticos de ASA, são a classe funcional, a primeira classe em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, os pilares para a insuficiência cardíaca, IECA, BRA,
Entresto, beta-bloqueadores. Quais os beta-bloqueadores? 3 você poderia utilizar nesse caso. Metoprolol, bisoprolol e carvedilol. São os 3 beta-bloqueadores que você utiliza para insuficiência, não outros. Propanolol não existe para insuficiência cardíaca. Metoprolol, carvedilol, bisoprolol. Certo? Os 5 pilares para insuficiência cardíaca. Tratamento da insuficiência, outras medidas. A revascularização do miocárdio, a aneurismectomia, reconstrução geométrica do ventrículo esquerdo, cirurgia de válvulas, implante de marcapasso de dispositivos, ressincronizadores, desfibriladores. E qual é o padrão ouro na insuficiência cardíaca? Em pacientes com insuficiência cardíaca refratária, todas as alternativas, você tem o padrão ouro, é o transplante cardíaco. Os dispositivos cardíacos, você tem desde o marcapasso convencional, desde que seja necessário, os ressincronizadores em pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, no qual o bloqueio origina um desincronismo, você poderia indicar um ressincronizador em os pacientes. Os cardiodesfibriladores em pacientes com insuficiência cardíaca e arritmias fatais que originam morte súbita e implante de um cardiodesfibrilador. Pela diretriz europeias e americanas, paciente com cardiopatia isquêmica, fração de ejeção inferior ou igual a 35%, eles já implantam um cardiodesfibrilador, independente se teve um evento arritmogênico ou não. Aí chama-se implante de cardiodesfibrilador para prevenção primária. Ou seja, esse paciente pós-infarto com fração de ejeção inferior a 35% pelo ecocardiograma tem risco de morte súbita por eventos arritmogênicos. Eles já implantam o desfibrilador. Esse é o mundo ideal. Qual é o nosso mundo real? Aqui. Geralmente, a gente implanta um cardiodesfibrilador para prevenção secundária. Secundária significa aquele paciente que já teve um evento de morte súbita, ou teve uma taquicardia ventricular documentada, tem realmente risco iminente de morte súbita por taquiarritmias. Aí você implanta, desde que esteja documentado. Como funciona o ressincronizador? Você tem um eletrocardiograma com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, tem o desincronismo entre os ventrículos, através, ressincronizando com o eletrocardiograma, você coloca um eletrodo no ventrículo direito, outro no esquerdo, diminui o QRS, tornando esse QRS próximo do normal ou normal, pelas medidas, e você evita aquele desincronismo entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Quer dizer que você ressincroniza todas as câmaras. Dessa forma, melhora o débito. Acho que não acontece. Aqui um exemplo de um cardiodesfibrilador. O paciente estava em uma fibrilação atrial, de repente entra em uma taquicardia ventricular, uma fibrilação ventricular. E aí o choque. Aí os dispositivos de assistência ventricular, temporários, esperando um transplante. E o padrão ouro da insuficiência cardíaca seria o transplante cardíaco. Outras alternativas que surgiram foram o implante de células-tronco, que não foram muito para frente, mas isso aconteceu bastante em pacientes com insuficiência cardíaca. E para finalizar, a insuficiência cardíaca você tem múltiples, é multifatorial, você tem um paciente que você tem que compensar de todas as formas, o tratamento é multiprofissional desses pacientes, tem que ser muito bem cuidados, muito bem avaliados, muito bem seguidos e acompanhados, né, para evitar
aquelas internações repetitivas, aquela insuficiência com piora da classe funcional, etc. Então, esse é o desfecho final da insuficiência cardíaca. Alguma dúvida?